o que realmente tem valor em nossa vida. Estamos descobrindo com esse nosso momento especial que todo mundo está vivendo, estamos redescobrindo alguns valores, acredito eu. E vamos conversar um pouquinho sobre esses valores. Como é que está essa vivência de vocês com essas novas escolhas que nós estamos sendo impulsionadas a tomar? Novas escolhas, novos caminhos, novas decisões, novos projetos, novas portas. Para isso a gente está avaliando o que realmente tem valor em nossa vida. Existem vários tipos de valor que a gente pode estar trabalhando aqui, né? O alto valor, como é que eu me dou esse valor, que a gente chama esse valor de amor próprio, o valor das coisas os quais eu compartilho, onde eu coloco a minha energia, o valor financeiro das coisas e o valor, de uma forma geral, na perspectiva mais ampla, é tudo que eu coloco a minha atenção, tudo que eu acho que é importante para mim. O que fazer quando tudo acontece de uma vez? Quando vários ciclos se encerram, como reagir a isso? Como agir a isso, né? É uma boa pergunta. Tá aí, ó. Bom, daqui a pouquinho a gente responde essa pergunta. Por favor, me lembrem de responder essa pergunta. O que fazer quando tudo acontece de uma vez, quando vários ciclos se encerram, como reagir a isso? Então, a gente está sendo impulsionado, todo o planeta está sendo impulsionado a rever os seus valores. E isso é muito bom. É desafiador? Sim, é desafiador. Para muitas pessoas é até desesperador. É desestruturante de toda a sua condição de alicerce do que a gente estava acostumado. Mas pense que se alguma coisa, se uma ponte, se um quebra-cabeça, se alguma coisa está montado errado e está enganchado, às vezes a gente tem que quebrar e às vezes a gente tem que desestruturar para reconstruir completamente diferente. Então, todos os ciclos, eles existem por uma grande finalidade e podem ter certeza que o ciclo que toda a Terra está passando nesse exato momento é um grande ciclo, uma grande oportunidade de mudar completamente a nossa forma de enxergar o que realmente tem valor para nós. É uma forma da gente realinhar a nossa energia, rever, sair da... Porque quando a gente está numa rotina de fazer, cumprir, agir, responder. Quando a gente está numa rotina muito forte de ação, a gente entra como um piloto automático, como um robozinho. A gente para de perceber o que realmente tem valor e a gente vai no piloto automático. A gente vai simplesmente fazendo o que tem que fazer sem muito pensar, sem muito questionar. E aqui eu já vou introduzir uma questão para vocês. Esse é o tempo da gente parar e começar a aprender a questionar. Questionar tudo. Eu tenho Sol em Virgem, então meu signo solar é Virgem, mas tem Lua em Libra e o ascendente em Câncer. Então dá um equilibrado um pouco, mas eu queria que as coisas saíssem muito certinhas e que tudo fosse muito perfeito. Até que eu entendi que a desorganização às vezes é a maior forma de perfeição que a gente pode viver numa perspectiva mais elevada. Então, uma das coisas que eu também aprendi é questionar. Eu sempre fui muito questionadora, mas eu também sempre fui muito obediente. Eu sabia obedecer. Então, às vezes, se alguém que eu honrasse muito, alguém que eu confio muito, alguém que eu
tenho muita referência, me dissesse algo, eu antigamente não questionava. E um dos aprendizados do virginiano, um dos aprendizados desse Sol em Virgem, é o discernimento, é adquirir discernimento. E não tem como a gente adquirir discernimento se a gente só disser sim e a gente não questionar as coisas. Aprender a questionar sem revolta, sem drama, sem vitimização, sem raiva, sem rigidez, traz uma flexibilidade de crescimento pra gente. Saber como e quando questionar. Então, uma época da minha vida, eu lembro na época da escola, quando eu estava ainda assim, quando eu estava me formando ainda, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, eu lembro do terceiro ano. Eu perguntava, mas por que essa célula, por que acontece isso dentro das células, mas como é que funciona esse processo químico? E eu ficava perguntando até que eu percebi que eu era a única da sala que perguntava muito, assim, detalhadamente. Aí eu comecei a ter a noção e pedi para a professora, depois da aula, me responder algumas coisas que eu queria saber. Então, eu tive épocas na minha vida em que eu questionei muito as coisas. E eu tive épocas na minha vida que eu não questionei nada. Eu simplesmente obedecia. Eu não tinha o menor discernimento sobre algumas coisas das pessoas que eu confiava. Se falasse alguma coisa, eu não entrava em questionamento. E isso me causou, nessa fase que eu não questionei, e isso me trouxe perigo de vida inclusive. Perigo na minha família, perigo com os meus filhos, principalmente com a minha filha, porque eu não questionei as coisas que as pessoas me diziam. E eu sofri com isso depois, eu aprendi que eu precisava questionar. Não como a cri-cri, sabe? Como uma pessoa chata que questiona por questionar, que pergunta só pra ficar... Porque tem pessoas que perguntam tanto que não ouvem a resposta, só querem perguntar, não querem entender. Aí é um outro tipo de questionamento. Eu não quero entender, na verdade, eu só quero perguntar. Eu só quero ficar falando um monte de coisas pra minha mente, porque ela tá muito tumultuada, eu só quero falar. Eu não estou falando desse tipo de questionamento. Então, quando a gente sabe o que questionar, como e quando questionar, a gente abre espaço para o crescimento, para a mudança de ciclo e para a gente compreender uma nova forma, seja de existir, seja de pensar, de ser, de se comportar. Porque nós estamos aqui nesse mundo lindo, nesse planeta vivo chamado Terra, Mãe Gaia, Pachamama, para aprender ou reaprender ou despertar sabedorias que a gente já tem dentro de nós. Nós todos viemos para cá como alunos, como seres e crianças de Deus. Viemos para crescer e todas as situações que nos ocorrem, que nos acontecem, cenários, pessoas, família, sociedade e tudo o que acontece ao nosso redor, é como se fosse um teatro que está nos orientando a passos e a cenários para que a gente possa aprender e despertar questões importantes para o nosso despertar como espíritos, como seres sagrados, como filhos do Criador que nós somos. Então, tudo que acontece na nossa vida, seja na nossa infância, seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa vida social, na nossa vida financeira, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, tudo que nos acontece tem um grande ensinamento, porque tudo que nós estamos passando é uma trajetória de luz. Como a gente vai passar por essa trajetória depende do que a gente carrega dentro da gente, de fé, de força, de confiança, de segurança, de estrutura, de pensamentos positivos, de discernimento, de empoderamento, de autocontrole, de autorresponsabilidade. É a hora da gente pegar a nossa bagagem. E essa bagagem é o que está
sendo colocada em xeque agora. E por isso eu trago para vocês o que é realmente que tem valor nesse momento. Nesse momento a gente está sendo levado a identificar que eu preciso de ferramentas internas para sustentar e para me nortear na minha vida externa, mais do que nunca. E espero que seja definitivo a fase que todo o planeta está passando de reaprender muitas coisas. Porque se a gente não aprender dessa vez, a gente vai ter que passar de novo por uma grande forma de mudança social, psíquica, energética, comportamental para aprender. É como se a gente estivesse numa escola mesmo e a gente estivesse matriculado na 6ª série e se a gente não entende a matéria, não compreende as lições, não aprende o que precisava, a gente vai repetir o ano. Quantas vezes forem necessárias, eu vou repetir a 6ª série até que eu compreenda, que eu tire uma nota mínima para passar da 6ª para a 7ª série. Assim é a nossa vida na Terra. Nós estamos trazendo e atraindo e experienciando cenários e aprendizados. Quando a gente não entende os aprendizados, a gente repete o cenário para que a gente aprenda de novo. A gente não aprende, a gente vai repetindo o cenário. Até uma hora que aquilo vai entrar e até uma hora que a gente vai aprender. Então depende muito de cada um. Hoje eu conversando com uma amiga, a gente estava filosofando um pouco e conversando um pouquinho sobre o livro As Chaves de Enoque, e ela me perguntou assim: Fran, o que você acha se algumas pessoas aprenderem e outras não aprenderem tudo o que precisamos nesse momento, o que você acha que acontece? Eu respondi a ela o que já vem acontecendo. Eu, ela, meu marido, o marido dela, a gente vive como se fosse num mundo à parte. A gente vive uma situação de paz, de tranquilidade, de construção, de crescimento interno, externo, de desenvolvimento, de beleza. Nós vivemos essa vida dentro de tudo que está acontecendo e de antes. Então é como se a gente vivesse um pouco num mundo paralelo. Alguns pacientes, vários pacientes, falam isso pra mim: Fran, quando eu chego aqui no consultório, na sua sala, parece que eu entro num mundo diferente. Parece que você vive num mundo paralelo. Eu queria viver nesse mundo que você vive. E eu digo pra eles: você pode viver nesse mundo, porque eu construí esse mundo que eu vivo hoje. Nem sempre eu vivi esse mundo. Eu vivi eu era uma pessoa absolutamente ansiosa, angustiada, insegura, não acreditava em mim nem um grão de areia. Eu vivi muitas coisas, mas eu decidi que eu não queria essa personalidade para mim. E sim, nós podemos mudar a nossa personalidade. Nós podemos mudar tudo que nós escolhemos mudar para o bem maior. Porque quando é para o bem maior, a gente tem a força e o impulsionamento, o apoio do universo. Então nós podemos mudar qualquer realidade que nós queiramos mudar. Então eu realmente construí e fui construindo devagar. Quantos anos eu construí isso? Muitos anos eu construí isso. Então há muitos anos, mas quantos anos? 14, 16 anos eu estou dentro desse caminho só de consultório. Mas antes disso, desde a adolescência, eu comecei a estudar sobre espiritualidade, sobre a mente humana, sobre energia e sobre muitas coisas emocionais. Então há muitos anos eu venho entendendo como funcionam as energias do universo e eu não sei nada ainda. Cada momento eu vou descobrindo novas coisas. Cada momento que eu me conecto, vem novas percepções e a gente não sabe nada do universo ainda, porque a nossa mente ainda está, mesmo aquele ser mais desperto, a grande maioria dos seres ainda está numa percepção infantil de consciência. Nós somos como crianças de Deus.
Nós estamos dormindo e acordando, engateando. Algumas pessoas estão começando a caminhar nesse universo de ser adulto espiritual, de ser um adulto consciencial, de ser uma pessoa que consegue manipular a energia para o bem, que consegue desintegrar coisas, que consegue focar pensamento e fazer a mente trabalhar ao nosso favor e não destruindo a nossa vida. Que pessoas que sabem conduzir as emoções e fazer com que as emoções sejam apenas conexões de nos ligar com experiências e não de embaralhar a nossa vida. Então a mestria, pessoas que começam a perceber a mestria, mesmo assim, estamos aqui nesse corpo que encaixota um pouco a nossa expansão máxima de consciência espiritual. Só que isso determina a nossa potência e a nossa capacidade de encontrar novos rumos, de abrir portas, de manifestar e materializar realidades. Porque sim, nós podemos fazer. Nós podemos fazer qualquer coisa que realmente queiramos fazer para o bem maior, como eu já falei para vocês. Então, a gente está sendo impulsionado a olhar para dentro. Tudo que está acontecendo é uma grande mensagem subliminar, porque de qualquer realidade, existe as coisas positivas e as coisas negativas, de tudo. Se você vai se mudar de uma casa, você vai ter coisas positivas e coisas negativas. Se você vai cortar o cabelo, você vai ter coisas positivas e coisas negativas. Se você vai mudar de carro, qualquer coisa que você for fazer, seja para o bem ou seja de uma forma desafiadora, você vai ter coisas positivas e coisas negativas. Então, tudo que está acontecendo no planeta tem uma parte positiva impressionante. Claro que é desafiadora para a grande maioria de nós. É desafiadora porque está tirando os alicerces, a estrutura de tudo que a gente estava acostumado a viver. Dentro da família, dentro do trabalho, dentro da vida social, dentro da nossa própria realidade interna. A gente foi arrancado de um lugar tóxico, de uma realidade doente, de uma construção adoecedora para todo mundo, um consumismo exacerbado, uma forma de viver absolutamente para o externo, a grande maioria das pessoas, e agora todo mundo está sendo impulsionado a ir para dentro dos seus lares. E nós temos vários lares. O nosso primeiro lar é o centro do nosso coração. Lá dentro, na centelha divina. O nosso segundo lar é o nosso corpo. O nosso terceiro lar é a nossa casa. O nosso quarto lar é o planeta Terra. O nosso quinto lar é todo o universo. Então nós temos vários lares, mas para a gente entender o universo inteiro como a nossa casa, a gente deve saber se conectar com o nosso primeiro lar, e o nosso segundo lar, e o nosso terceiro, quarto lar, para que a gente compreenda o que é realmente estar em casa. Qual é a sensação de estar em casa? E o que preciso para entrar e me sentir saciada dentro da minha casa. Não sentir vontade de sair, de buscar fora coisas que preenchem a minha alma. Como é para as pessoas? Eu sei que para mim e para Paulo é absolutamente normal, porque a gente já vive dentro, muito dentro. A melhor coisa que tem pra gente é a gente botar uma musiquinha instrumental, a gente ouve essas musiquinhas praticamente todo o tempo, e a gente deita no nosso sofá na sala, que tem um ventil bem gostoso da varanda, e a gente pega um livro e lê, ou fica quietinho, deitadinho, simplesmente ouvindo o silêncio e ouvindo a música baixinha. E pra gente isso é um dos maiores presentes que tem. E um dia eu estava deitada com ele nesse lugar,
vivendo esse momento. E veio uma informação assim para mim. Muitas vezes o essencial é invisível. Tá, essa frase já existe desde o Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos, mas veio para mim de uma forma em que eu estava experimentando, veio para mim num momento muito específico. Veio assim para mim: você está sentindo toda essa plenitude, mas você poderia não estar percebendo. Você poderia estar apenas deitada no sofá lendo um livro. Você poderia não perceber a grandiosidade do silêncio, da paz, da plenitude, da harmonia, da interação, da intimidade com seu marido, do amor fluindo, das energias fluindo, dos chakras se unindo. Você poderia apenas estar deitada no sofá ouvindo uma musiquinha e lendo um livro. A forma como a gente vive as situações mudam completamente a nossa vida. A forma como a gente percebe cada coisa constrói completamente emoções completamente diferentes e pensamentos completamente diferentes. A forma como a gente percebe um cenário, a forma como a gente percebe uma história vai mudar completamente a nossa vida para melhor ou para pior. Então, voltando a todo esse aprendizado aqui, o planeta está sendo impulsionado. Estão pedindo que a gente volte para dentro. Isso é muito simbólico, muito mais do que a gente pode imaginar. Estão pedindo que a gente olhe para dentro da nossa casa. Isso é muito simbólico, vocês não têm ideia do pedido de despertar que o universo está dizendo para a gente. A gente está sendo impulsionado a estar com a nossa família. E vocês não têm ideia do simbolismo que é isso. A gente está sendo forçado a pegar as nossas finanças e levá-las para o que realmente tem valor. A gente não vai pegar nosso dinheiro agora e simplesmente, sei lá, comprar um monte de roupa nova. A gente vai pegar o nosso dinheiro para quitar e pagar as nossas contas e comprar comida e pagar as pessoas que a gente, os serviços que a gente tem de médico, de terapia, de alguma pessoa que te ajude em casa ou de alguma coisa que seja importante para você. A gente está sendo orientado a entender o que realmente é importante, essencial e fundamental para a nossa vida. É como se a gente estivesse sendo arrancado da futilidade. Eu não estou dizendo que comprar roupa é uma coisa fútil, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. A gente está sendo arrancado do externo, da exacerbação do externo, a gente está sendo arrancado da futilidade, a gente está sendo arrancado da pressa, a gente está sendo arrancado da inconsciência de acordar correndo, trabalhar correndo, viver correndo. Aí a gente está tão sufocado que a gente vai, muitas pessoas bebem, saem com os amigos para beber, outras fazem outra coisa, mas não voltam para dentro dos seus lares. Com isso, muitos relacionamentos estavam sendo distanciados e esses relacionamentos ficaram tão distantes que quando as pessoas estão de volta para os lares, está tendo muito choque entre os casais. E isso é um outro desafio, porque a gente está sendo impulsionado a olhar as nossas dificuldades internas, dentro dos filhos, dos casais, de si mesmo, dos nossos próprios pensamentos. Nós estamos sendo impulsionados a olhar os nossos verdadeiros desafios. Porque os verdadeiros desafios, eles vêm lá de dentro do nosso coração. Porque se eu ativo o verdadeiro valor, com esse verdadeiro valor ativo, eu posso construir um palácio, uma cidade, um país inteiro. Nós temos exatamente tudo o que nós precisamos para viver, assim como nós estamos. Porque o que nós precisamos para viver não é um carro, não é uma casa, não é um emprego, não é dinheiro, mas é a força para construir isso. O dinheiro, o trabalho, a casa não vem sozinho.
Ele vem através de um movimento e nós podemos construir um novo movimento. Sim, nós podemos, acreditem nisso. E é possível todos nós termos prosperidade e abundância juntos, fazendo o que ama, com o tempo mais ajustado. A gente foi impulsionado a pensar e acreditar que para a gente ter prosperidade e abundância, a gente tinha que se matar de trabalhar, que a gente tinha que nem respirar e nem dormir. Isso não é verdade. Nós podemos trazer uma nova formatação social para que a gente possa trabalhar com o que a gente ama e ter prosperidade e abundância. Sem perder o valor, sem perder a paz, sem perder o equilíbrio, a harmonia, sem perder a interação com nossos filhos, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, sem perder o brilho de viver. As pessoas estavam adoecendo, o índice de suicídio estava muito grande, o índice de depressão, que a gente estava ouvindo, um dos maiores índices de depressão, a gente estava vivendo agora. A gente chegou a um pico de estresse planetário muito alto. E simplesmente a gente, coletivamente, junto com algumas outras energias, construímos uma forma de paralisar todo mundo. Porque tudo que acontece conosco, como eu falei, tem um muito importante porquê por trás disso. Então nós construímos uma realidade de uma forma inconsciente para parar todo mundo e refazer. Claro que é desafiador, claro que para muitas pessoas é desesperador. Faz parte de grandes mudanças, às vezes. E isso acontece, mas com certeza, vocês tenham absoluta certeza que foi a forma mais leve que algumas esferas mais superiores encontraram de acordar-nos. Poderia ser por uma terceira guerra mundial, não foi. Nós estamos sendo impulsionados a voltar para dentro de casa, a enxergar a nossa família, a entender os verdadeiros valores, a sair de uma vida adoecida e a encontrar novos rumos. A gente vai precisar se unir, a gente vai precisar fazer trocas. Olha, você está em desespero? Ok, eu atendo você como terapeuta e você me traz um serviço que eu preciso. Olha, você tem 1 quilo de feijão, eu tenho 1 quilo de carne, vamos dividir aqui. É o momento da gente encontrar novas formas de viver. E eu repito, se a gente não aprender agora, a gente vai ter que passar de novo por isso. Porque nós estamos na Terra para despertar o verdadeiro valor do ser, que são as virtudes. Compaixão, solidariedade, bondade, verdade, sinceridade, pureza, força, fé, discernimento, conexão, maturidade, autorresponsabilidade, autovalor, segurança interna. Nós estamos aqui para despertar o amor, que é o pai de todas as virtudes, ou a mãe de todas as virtudes. É para isso que nós estamos na Terra. Essa é a missão coletiva da humanidade. Aprender a despertar a nossa divindade, porque nós somos seres divinos. Esquecemos disso quando viemos para a Terra. E nós estamos aqui para lembrar disso. E uma das coisas que precisamos liberar para que isso tudo venha é todos os tipos de medo, de manipulação externa, de torpor. Modo zumbi tem que ser tirado da gente. E a gente tem que questionar o que é real. Deixa eu sentir, deixa eu pesquisar. Como que funciona isso? Não o que as pessoas estão dizendo no coletivo, mas por trás de tudo isso. Como é que funciona o campo energético? Será que eu posso desintegrar um campo energético? A gente não pensa nessa possibilidade de realmente resolver as coisas. A gente só pensa em reagir. E reagir é a forma menos inteligente de agir. Porque para reagir a gente não precisa nada, a gente só precisa dar de volta aquilo que a gente recebe. Se o outro está com medo e me passa medo, eu passo o medo adiante.
Reagir não tem nenhum mérito, nada, não existe nada de bom em reagir. Quando eu reajo, seja em que nível for, seja em que nível seja, eu estou dizendo que aquela pessoa que me trouxe algo tem um domínio sobre os meus pensamentos e os meus sentimentos. Se alguém me traz alguma coisa se alguém me traz raiva e eu devolvo raiva, eu só estou dizendo para aquela pessoa que ela tem poder sobre mim, porque ela dominou os meus pensamentos, os meus sentimentos e me fez fazer igual. Não tem nenhum mérito em reagir, mas sim tem muito mérito agir. Então, quando eu recebo algo, eu vou parar para raciocinar. Eu vou perguntar para todos os meus lares, o meu coração, a minha essência sagrada, o meu coração, o meu corpo, o meu lar, que é a minha família, meu marido, minha companheira, para o planeta Terra, que é um ser vivo consciente. Eu vou me conectar com o planeta e eu posso adquirir essa intimidade de escutar a Terra, e é maravilhoso a gente escutar a Terra, é um poder, é uma coisa que sacode as nossas células, é muito lindo a gente escutar a Terra. Eu posso escutar o Sol, eu posso escutar o Universo, eu posso escutar Deus. Isso não tem nada a ver com religião. Isso é a nossa capacidade inata de conexão. Da mesma forma que eu posso me conectar ao medo e ao desespero, eu posso me conectar ao amor e à sabedoria sagrada. Da mesma forma que eu fecho portas e que portas se fecham, eu posso descobrir algumas portas que podem se abrir. Nós temos dentro de nós o dom de curar a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções e a nossa vida. Nós temos o dom e o poder de transformar qualquer coisa que a gente quiser, através de pensamentos, sentimentos, ações e intenções focadas nesse sentido. Então, um dos valores que a gente está sendo impulsionado a despertar é o valor do acolhimento e da proteção. Mas, de uma forma mais ampla, entender o que é proteção. Como é que a gente vive e vivia a proteção no sentido mais simples da palavra. A gente não se protegia de coisas negativas, a gente simplesmente estava se destruindo, a gente não estava se protegendo, a gente comia qualquer coisa, pensava qualquer coisa, sentia qualquer coisa, fazia qualquer coisa. Então, proteção, no sentido mais amplo, é como você tem se relacionado com você mesmo. Porque se proteger é permitir-se estar blindado de coisas que te destroem, como medo, ira, raiva, irritabilidade, intolerância, enfim, todos esses sentimentos que nos destroem. Proteger-se é dizer não para isso, dizer, peraí, deixa eu ver uma forma que eu posso estar interagindo pacificamente. Não é se submeter, não é isso, mas é saber trazer a sua força e o seu posicionamento sem ferir o outro, sem agredir a forma diferente do outro ser e pensar. Então, como você está se relacionando com o outro? Como você está se relacionando com você? Como você está se relacionando com o meio? O que você se dá tempo? Qual o tempo que você está se dando para fazer as coisas que você ama? Agora a gente está tendo mais tempo de fazer isso. Então, como é que está sendo isso? Você se dá tempo para fazer as coisas que você ama? Isso também é proteção. Isso também é alto valor. Isso também é acolhimento. O que você está lendo? O que você está se alimentando? O que você está lendo está te protegendo? Está te afastando de tudo que te destrói os pensamentos, a mente, a fé, a força. O que você está vendo? O que você está alimentando nas redes sociais, na televisão? O que você está escutando? As músicas, o que as pessoas falam? Como é que você está se alimentando? Isso você está se protegendo ou se desprotegendo? O que você come?
e o que você consome. Isso está te trazendo valor ou está te trazendo desvalor? O que ou quem você tem deixado te influenciar? O que ou quem você tem deixado te influenciar? Isso está gerando valor? Está te protegendo? Ou isso está te desprotegendo, te gerando insegurança, está te gerando medo e está te gerando desvalor? Então, a nossa vida só muda quando nós fazemos escolhas diferentes. Nós estamos sendo chamados para novas escolhas, nós estamos sendo chamados para mudar. E para muitas pessoas isso vai ser como quase uma morte. Porque são pessoas, a grande maioria das pessoas estava vivendo uma vida tóxica, de adoecimento, como eu falei, de pressa, de não questionar, de não pensar na sua própria vida, de achar que aquilo era tudo que eu tenho, meu trabalho é tudo que eu tenho, a minha vida financeira é tudo que eu tenho, a minha estrutura financeira é tudo que eu tenho. E agora, todos nós, a grande maioria, né? A grande maioria está repensando tudo isso, porque está sendo abalado as estruturas que antes pareciam ser inabaláveis. Isso é muito importante, desesperador, concordo com muitos, é desafiador profundamente, mas é absolutamente importante para novos rumos, novas escolhas, novos caminhos e novas portas. Às vezes é necessário morrer, e não necessariamente morte física, mas deixar morrer aquilo que precisa morrer. E ter a força de reconstruir, às vezes do nada, juntos. Estamos sendo impulsionados a cantar juntos, a orar todos os dias, 6 horas da noite. Eu convido, né, todos 7 da manhã para a gente fazer junto uma meditação e uma oração para todos. Estamos sendo convidados a pensar positivo e a encontrar formas juntos de tudo isso passar. E isso está ensinando solidariedade, bondade, compaixão, união, algo que estava esquecido, e isso é um grande valor da humanidade. Na verdade, isso é o verdadeiro valor da humanidade. São as virtudes, são as riquezas internas, são os atributos divinos. Esses são os nossos reais e verdadeiros valores, que estavam perdidos na nossa ação desenfreada por resultados e por crescimento externo, uma busca insaciável quase de resultados externos. Então a gente está sendo impulsionado a repensar tudo isso. Então a gente está sendo impulsionado a entender o valor da troca, do não acumular, o valor de ver o que a gente vai fazer nesse momento. A gente está sendo impulsionado a usufruir do tempo que a gente tem da melhor forma que a gente pode usufruir. Isso é o que a gente está sendo impulsionado. O que cada um está fazendo com isso é diferente, mas isso é o que a gente está sendo impulsionado a fazer. Então, o verdadeiro valor são as riquezas internas e não as riquezas externas. Por isso, grande parte da sociedade está perdendo as riquezas externas. E isso dói, isso desestrutura, desespera. Por quê? Porque a gente tem que colocar comida na mesa. Mas a nossa preocupação não estava exatamente na comida na mesa. Estava em mais e mais e mais. Então a gente está perdendo as riquezas externas para poder encontrar as internas. Mas por quê? Por causa de uma pequena coisa chamada teimosia. A gente teima, é como uma criança que não quer crescer. Quando a gente lembra da 6ª série, quando a gente não passa de ano, a gente tem que repetir aquela série até passar. É como se a gente tivesse uma resistência ao autoconhecimento.
uma resistência ao crescimento interno, à descoberta de si mesmo, a encontrar-se. Muitas pessoas têm uma resistência a isso. Então a gente foi arrancado do externo para o interno, para que a gente não tenha outra opção. Agora você vai ter que olhar. E eu espero que a gente possa aprender para que a gente não precise passar por isso novamente. Para que pessoas não precisem sofrer, para que famílias não precisem estar desesperadas, que a gente possa aprender os valores internos e fazer desses valores a guiança das nossas ações e da nossa vida. E a gente está sendo convidado a aprofundar os valores do Espírito, através das meditações, através das orações, através dos pensamentos positivos e através do treino da bondade. Sim, a gente está sendo impulsionado a crescer internamente com tudo que está acontecendo. Então, se eu fico preso às coisas, claro que eu não vou crescer. Se eu fico preso numa família, né, nos pensamentos e nas crenças da família, e não questiono e não começo a mudar a minha forma de pensar e construir uma nova vida interna, eu fico na imaturidade. Se eu me prendo ao relacionamento, ao apego e a tudo do relacionamento, eu vou ficar indeciso, inseguro. E se eu me prendo à sociedade, à forma da sociedade pensar, eu vou ficar rígido, eu vou ficar me sentindo numa prisão. Então significa que me prender a qualquer tipo de coisa não é algo positivo e benéfico. Eu preciso entender o que é liberdade e autorresponsabilidade. E isso traz o meu valor, a minha segurança, a minha autoestima, que é o que todo mundo quer. Eu preciso me desprender. E isso só a gente pode fazer por nós. Cada pessoa que vai se desprender dos seus medos, do que aprendeu com seus pais que não serve, o que aprendeu com seus relacionamentos que não serve, o que aprendeu na sociedade que não serve, trazer o que serve e soltar o que não serve e adquirir liberdade, autorresponsabilidade, maturidade, que vai trazer segurança, autoconfiança e alto valor. Esse é o nosso caminho. E a gente pode fazer esse caminho através da dor e da doença ou através da livre escolha e do amor. Somos nós que vamos escolher. Porque todas as pessoas que estão compatíveis de alguma forma e são compatíveis a qualquer tipo de doença, são pessoas que se predispõem a algumas prisões internas. Mesmo com o estado imune, ele está muito conectado à forma de a gente pensar e da gente sentir, porque tem pessoas idosas que são muito fortes e tem no sistema imune, e tem pessoas que são jovens que têm um sistema imune muito enfraquecido. E todas essas questões estão nos impulsionando a fortalecer isso. Fortalecer o nosso estado de saúde, comer melhor, dormir melhor, ter bem-estar, sabe? A gente está sendo impulsionado a cuidar da gente. Cuide de você, cuide da sua família, cuide dos idosos, cuide dos seus entes queridos, cuide de você. Olha isso! Quanto tempo a gente não ouvia cuide de você, olhe para os seus familiares, vá para dentro de casa. A gente esqueceu que a gente precisa cuidar da gente. E agora está o momento da gente lembrar que a gente precisa cuidar da gente. E que a gente não precise de nenhuma crise, de nenhuma doença para lembrar de novo que a gente precisa cuidar da gente. E dizer não para todos os processos de adoecimento da nossa vida. Então, tem uma outra coisa que é importante da gente se desprender, que eu anotei aqui para vocês, que é culpa e merecimento. É importante a gente identificar se a gente sente culpa de ser feliz, se a gente sente culpa de ser saudável, se a gente sente culpa de ter riquezas
em todos os níveis, riqueza interna, riqueza de espiritualidade, de amor, riqueza financeira, riqueza de amigos. Se a gente sente culpa de ter isso, muitas pessoas, muito mais do que você imagina, se sente culpado, para não falar a grande maioria, lá dentro de si, em algum nível, sente culpa de ser feliz. Se a gente sente culpa de ser feliz e pleno, a gente vai construir uma realidade de doença, naturalmente. O nosso campo psíquico coletivo vai construir um adoecimento, de uma forma ou de outra. Ou morre de estresse, de depressão, de suicídio, ou morre de uma doença. Não, gente, por favor. A gente precisa trazer de volta o contrário, que é o merecimento. Eu preciso saber que eu mereço ser feliz, que eu mereço ser próspero, que eu mereço estar pleno, sem machucar o outro, sem ter que pisar no outro, enganar o outro, trair o outro, diminuir o outro, competir, mostrar, medir a minha força para eu ganhar o meu espaço. Não, essa é a forma de escassez. Essa é a construção da doença na nossa vida. A gente está sendo impulsionado a entender uma nova composição psíquica, emocional e social, que é: eu ajudo o outro a crescer e crescemos juntos. Nós nos ajudamos e crescemos juntos, porque todos merecem saúde, todos merecem amor, todos merecem acolhimento, todos merecem segurança, estrutura, abundância, todos merecem suporte e todos precisam sentir que merecem. Porque mesmo que eu mereça, mas se eu não sentir que eu mereço, eu não vou receber. Então todos nós estávamos querendo ter riquezas internas, externas, enfim, mas a gente estava sentindo que não merecia. E a falta de merecimento abre espaço para muitas coisas, dentre elas uma doença. Uma doença que atingiu a todo o planeta, porque todo o planeta estava doente, precisando de uma sacudida para a gente entender que tanto o mendigo na rua quanto o príncipe está correndo o mesmo risco. Tanto uma pessoa de status social, tanto o presidente da república quanto a pessoa que está varrendo o chão, é igual. E a gente está entendendo isso só dessa forma. A gente está compreendendo que nós todos somos iguais. Pelo menos deveríamos estar nesse aprendizado, e eu tenho completa fé de que a gente vai aprender isso. Que todos nós somos especiais, não tem ninguém melhor do que o outro. Cada um da sua forma, do seu jeito, cada um com o seu tanto para dar para o mundo. Mas cada um é necessário, cada um é especial, e nós juntos compomos um arco-íris. É como se cada um fosse uma cor. Se todo mundo fosse rosa, não ia ter todo o brilho do arco-íris. Então cada um é uma cor, cada um é uma diversidade, cada um é uma energia, cada um é uma experiência para que juntos possamos crescer e aprender com a diversidade. Não é para tirar a diversidade, é para respeitar a diversidade. É para aprender e crescer com a diversidade. E isso traz maturidade, compaixão, empoderamento, bondade e, novamente, isso faz com que a gente adquira riquezas internas que são as verdadeiras riquezas. Então, tem uma outra questão que eu quero trazer para tirar. Se eu não tiver tensão, pressão, cobrança, necessidade, possa ser que eu pare de produzir. Vamos mudar isso agora. Eu posso produzir e dar o meu melhor para o mundo, sem ter que. Eu posso fazer isso através da ativação das minhas verdadeiras riquezas. Porque quando eu ativo as verdadeiras riquezas, que são as internas, que são as virtudes, eu sou capaz de fazer o melhor por escolha e não por necessidade. Mas se eu não ativo as riquezas internas, eu faço o melhor na raça, por pressão, por obrigação. E aí eu estou em adoecimento. E eu estou adoecendo todo mundo que está ao meu redor, porque está todo mundo no mesmo barco. Quando eu ativo os verdadeiros valores,
Eu posso ser bondoso e amar o outro por uma escolha, e não porque eu preciso do outro. Eu posso ajudar o outro não por interesse, mas eu posso ajudar o outro porque eu sou bondoso. Então muda completamente a sociedade, muda os valores e muda a forma da gente se olhar, muda a forma da gente falar, muda a forma da gente se relacionar, da gente atender, da gente escutar, da gente compreender. Muda completamente. Se eu faço algo por escolha e não por pressão, por obrigação, eu vou ter saúde e não doença. E isso é a diferença da gente ter os valores internos mais aflorados e mais focados como importantes do que os valores externos. Quando os valores externos estão mais importantes do que os internos, eu estou em adoecimento, eu estou em distorção de valores. Então é necessário a gente pensar e observar quais são os valores internos que eu estou precisando ativar mais e mais. Então liberar toda a sensação de culpa de ser pleno, toda a sensação de culpa de ser feliz e trazer a sensação de merecimento. Então eu vou responder aquela pergunta de alguém que fez aquela pergunta de Fran, o que é que eu faço que todos os ciclos ao mesmo tempo mudaram? É um desafio que muitas pessoas estão passando. Muitos ciclos se fecharam. E o que eu faço é fé. Nesse momento, o que a gente pode fazer é orar. Nesse momento, o que a gente tem que fazer é ter fé. Nesse momento, o que a gente tem que fazer é entrar em contato com o coração e pedir para Deus, me mostra o caminho, o que eu posso fazer. Me mostra como. Eu estou aberta para. O que todos esses caminhos que se fecharam querem me ensinar? Será que eu adiei a conclusão, a finalização de alguns ciclos na minha vida e agora, chegou no ápice e tudo se fechou de vez? O que aconteceu que esses ciclos se fecharam de vez? Como é que eu posso resolver isso na minha vida? O que isso está tentando me ensinar? Lembre-se que eu vou duas dicas para vocês. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter fé, eu tenho que fazer oração, eu tenho que manter o máximo de tudo isso que eu falei aqui. Ativação das virtudes, dos valores internos, ativação dos pensamentos positivos, dos sentimentos positivos, dizer não ao que me adoece, ao que tira o meu valor, ao que me desprotege, ao que me enfraquece. Eu tenho que eu tenho que me unir às pessoas que estão construindo um mundo melhor para todos. E a gente vai construir isso de dentro para fora. A gente vai construir isso ativando esses valores e aprendendo a focar e a ativar o poder do nosso pensamento. Então, estudem física quântica, estude magnetismo, estude o poder do pensamento e do sentimento, estude as emoções. A gente está com um maior tempo agora. Estude, vá para dentro de você. Estude o poder que nós temos em cada átomo. É como uma bombazinha de luz cada átomo. Estude dentro para você entender a sua potência. E juntos a gente constrói muito mais rápido. Quando as nossas mentes se conectam ao mesmo objetivo, a gente constrói muito mais rápido um mundo melhor para todo mundo. Eu acredito muito nisso. Isso vai acontecer. Seja agora, seja depois, com todas as outras crises, que se a gente não aprender agora, a gente vai ter que passar por outra. Paciência. É o que é. Ou a gente aceita isso e transforma logo, ou a gente fica reclamando. Não adianta reclamar agora, não adianta lamentar, não adianta ficar chateado. É o que é, e agora a gente tem que fazer pensamentos positivos e reconstruir tudo isso da melhor forma que a gente tem para reconstruir tudo isso. Então, é isso. Então, um beijo grande no coração de vocês. Eu agradeço a presença de todos. Beijo no coração de vocês, uma linda noite e até amanhã.